Olá, meu nome é Maria do Carmo Friste Passo, sou gastroenterologista em Belo Horizonte. Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui para abordar um tema extremamente atual e importante, que é acerca da saúde intestinal do idoso. O conceito de saúde intestinal, ele é muito complexo e ainda não totalmente elucidado, mas 3 componentes parecem cada vez mais essenciais, quais sejam dieta, mucosa intestinal íntegra, anatomicamente e fisiologicamente, e a microbiota ou flora intestinal. Vários fatores interferem ao longo da nossa vida na nossa microbiota e na nossa mucosa intestinal. Fatores esses que podem impactar funções fundamentais do intestino, que é a absorção e o metabolismo de nutrientes. No idoso, a gente sabe que ocorre naturalmente alterações do intestino, envelhecemos também no trato digestivo, alteração da superfície absortiva, alteração da motilidade ou do peristaltismo, da produção de secreções intestinais, da barreira mucosa, ou seja, maior propensão a infecções ou menor defesa contra patógenos, e também a degeneração da neurotransmissão, aquela comunicação que ocorre entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso intestinal, chamado segundo cérebro, e hoje tão conhecido de todos. Então, ocorrem alterações fundamentais que levam a microbiota a se tornar uma microbiota com desbiose e, consequentemente, maior propensão a doenças digestivas e extradigestivas. Doença, por exemplo, constipação intestinal, doença inflamatória intestinal, neoplasias, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doença de Parkinson, Alzheimer, depressão, condições essas muito mais prevalentes na população idosa. Então, como envelhecer com a saúde intestinal perfeita? É uma pergunta muito importante, mas muito difícil de responder. Autores chineses e canadenses tentaram de forma muito interessante responder essa pergunta. Eles selecionaram 1.000 voluntários entre 3 e 100 anos e que tinham um fato em comum. Eles eram muito saudáveis para todas as faixas etárias. E dentre os vários fatores estudados, o que eles mostraram em comum era uma microbiota. Os centenários, naquele grupo, mostraram um padrão de microbiota muito semelhante a de indivíduos saudáveis com 30, 40 anos. Então, envelhecer sem desbiose com uma microbiota saudável é talvez um dos fatores mais importantes para a manutenção da saúde intestinal. E isso a gente faz modulando essa microbiota com uma dieta adequada, atividade física, eventualmente o uso de pré-bióticos ou probióticos. Probióticos são micro-organismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, propiciam saúde ao hospedeiro. Então, o uso dessas substâncias que estão nos alimentos pré-bióticos ou nos probióticos, que são micro-organismos vivos, podem também modular favoravelmente a nossa microbiota. E isso, modulando adequadamente a nossa microbiota, nós teríamos menos impacto nas alterações da mucosa intestinal e no desenvolvimento de doenças tão comuns pela vida fora, mas sobretudo na população de idosos. Entre essas doenças, salientamos a constipação intestinal, que é uma condição multifatorial, muito comum ao longo da vida. Em torno de 13 a 15% é a prevalência mundial, mais comum em mulheres, e a constipação aumenta nitidamente com a idade, em ambos os sexos. Não que a constipação seja uma condição natural do envelhecimento, mas isso ocorre exatamente porque existem várias condições predisponentes: inatividade física ou redução da atividade física, dieta com poucas fibras, vitaminas, proteínas, uma disfunção do assoalho pélvico, um enfraquecimento da musculatura, uso de medicamentos que é frequente dos idosos e que agrava a constipação, doenças associadas como hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, diabetes, ou seja, o idoso tem condições que predispõem muito ao agravamento da constipação, que tem um impacto enorme na vida desses idosos e, sobretudo, na qualidade de vida. Então, nós temos que pensar em tratar esses idosos de forma multivariada, com aspectos de estimular a defecação, com uma dieta adequada, com hidratação, com atividade física sempre que possível. Como a gente viu aqui, a dieta, a nutrição adequada,
atividade física são componentes fundamentais para modular ao longo da vida e, sobretudo na população de idosos, uma microbiota saudável, que tornará nosso intestino mais saudável e, consequentemente, manteremos assim a saúde. É o que a gente quer, né? Envelhecer sim, mas com a saúde intestinal perfeita. Muito obrigada.